Ok, muito bom dia aos amigos aqui do canal Pedagogia Moderna. Depois de um longo tempo, nós voltamos a nos encontrar. Realmente as postagens tiveram uma parada, mas hoje eu pretendo ir um pouco além, ou seja, vamos entregar o ouro, Até agora a gente falou muito, eu prometi um plano de ação, Eu prometi um conteúdo mais substancioso e mais dentro do que é a nossa proposta, e hoje a gente vai falar sobre isso. Só cabe uma introdução, para os profissionais da educação, que antes de elaborarem ou antes de entrarem dentro desse parâmetro, dentro dessa proposta pedagógica que eu vou colocar aqui, se submetam a uma reflexão, se submetam a uma reflexão e a um posicionamento e até uma autogestão, uma autoeducação, uma mudança de critérios, que haja um engajamento desses profissionais de acordo com essas premissas. Porque quando a gente executa uma ação, você intimamente tem que estar em sincronia com aquilo, você tem que estar de acordo com ela, você tem que estar sintonizado com ela, Porque senão você vai me tornar um papagaio, ou repetir situações que não são exatamente aquelas que eu acredito, que não são exatamente aquelas da minha convicção. E a maioria realmente dos profissionais, eles preferem seguir a cartilha, Não a cartilha, aquela cartilha do beabá que é abominada, que não existe mais. A cartilha burocrática, do MEC, a cartilha de todas as entidades, do PNE, do Plano Nacional de Educação, do Conselho Nacional de Educação, dessas entidades, essas autarquias e desses movimentos que apregoam os caminhos em que devem ser pautadas as ações pedagógicas e que se mostram a cada dia mais inconsistentes e menos adequadas, ao meu ponto de vista e de alguns profissionais que eu tenho tido oportunidade de conversar e ver. Enfim, essa minha proposta ela surgiu, na verdade, em ocasião do meu curso de formação em pedagogia, em um dos estágios que eu fui fazer em turma de EJA, Educação para Jovens e Adultos, em que eu fiquei tentando tentando obter um método, um meio de abordagem que fosse interessante, porque é muito difícil, É um público difícil, um público formado por adolescentes, adultos, pessoas de opinião formada, pessoas que já estão deslocalizadas, já são egressas do sistema regular, do ensino regular, estão geralmente fora do tempo, estão ali por motivos que, na maioria das vezes, não tem nada a ver com a vontade própria deles. E engajar esse pessoal em uma proposta é muito complicado, Com um objetivo naturalmente exitoso, não simplesmente eles cumprirem uma etapa, como tem sido visto. Eu volto a afirmar aqui, é desalentador. Eu até talvez no meu tom de voz e na maneira de apresentar aqui hoje, eu consigo deixar escapar um pouco desse desalento. Porque é um desalento que ele é transcendental, Ele vai muito além de objetivos, de pontos específicos, no que tange a nossa função, a nossa posição dentro da sociedade brasileira, dentro dessa situação tão conturbada. Eu decididamente não esperava ter vivido tanto, e nem nos meus piores pesadelos eu imaginei que nós fôssemos chegar um dia a encontrar este país na situação em que está. Completa, total e absolutamente perdido.
com todas as instituições corrompidas, com todos os sistemas corrompidos, em total inversão de valores, tudo de perna para o ar, tudo despencando, parece aqueles, a grosso modo, aqueles filmes que a gente de aventura, de Indiana Jones e uma série de outras, que o pessoal entrava naquelas cavernas, naqueles templos antigos, e que num dado momento começa um terremoto e aquilo tudo desabar, aquelas pilastras imensas caindo, arrebentando rochas imensas, e as pessoas correndo ali no meio, milagrosamente, você não sabe como que elas conseguem sair vivas, porque é pedra e desabamento para tudo que é lado, mas conseguem, né? Então eu me vejo assim, eu vejo o Brasil desse jeito, literalmente despencando em pedaços, tá? Como se fosse um grande ambiente, desfacelando, ruindo, né? Um atropelamento de tudo, né? A beleza, a estética, a fluidez, a estética artística, isso já vai egresso, já vai ao longe, ao largo, né? As instituições que poderiam fazer alguma coisa, que estão aí dentro da mídia, a cada dia estão no contraposto. Eu fico vendo a tal da Rede Globo, com os programinhas deles, né, que eles promovem. A banalidade, parece que eles insistem em continuar com a banalidade. Colocaram, absolutamente, está claro, o objetivo, o princípio é arrecadar, então não importa. Nós temos uma população gigantesca de milhões e milhões de pessoas analfabetas, semi-analfabetas e analfabetos funcionais, que não tem qualquer tipo de estética, de senso estético, de nada. Então esses Zé Povinho, essas porcarias que abundam aí por aí, fazem um sucesso incrível, músicas de péssima qualidade, músicas sem nenhum critério, sem letra, sem melodia, sem nada, um arremedo grosseiro e cruel do que foi a magistral música brasileira que um dia encantou o mundo, né? Então, fazem questão de continuar impondo isso. As famílias completamente perdidas, sem parâmetro nenhum. As pessoas numa vulgaridade inominável. Outro dia tinha um vídeo de uma garotinha de 3 anos sensualizando na internet, dançando funk, e rebolava literalmente uma cópia, né, de muito mau gosto de uma bailarina vulgar e de adulta, com o estilo até de roupa daquela sainha e tal, e aqueles gestos deploráveis, e a mãe e o pai filmando, e a família toda batendo palma, todo mundo achando aquilo lindo, uma coisa absurda da gente ficar com olhos desse tamanho estarrecidos, né? E isso me traz um desalento, mas um desalento absurdo, porque a própria escola coaduna com isso, leva esse tipo de coisa para dentro da escola, isso a gente tem visto a todo momento. Então eu conclamo, pelo amor de Deus, senhores professores, apurem o seu gosto musical, comecem a trazer coisas de valor para dentro da escola, comecem a agregar coisas de valor dentro da escola, trabalhar com esse tipo de coisa. Por exemplo, querem trabalhar um dia, pessoal de português, vai trabalhar com sílabas, vai trabalhar com sílabas tônicas, por exemplo. Existe uma música do Chico Buarque, Construção, né? Observem todos os versos, as palavras todas, absolutamente todas as palavras que encerram as frases e os versos, são todas proparoxítonas. E a própria letra magistral, ela demanda interpretação de texto, né? Ela traz em si um significado que transcende ao que a letra quer dizer. Ele já vai para um cunho social. Olha a abrangência. Nós estamos falando de gramática, que ela trabalha a gramática. Depois ela chega a um cunho social. Depois ele começa a fazer
poético, ele começa a fazer um jogo com as palavras, trocando as palavras e continuando manter sentido, abstraindo sentido e te forçando a tirar o sentido daquilo, né? A famosa construção. Morreu na contramão atrapalhando o tráfego. Depois ele fala, morreu na contramão atrapalhando o sábado. Então, você está entendendo? Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe. Cantou e gargalhou como se fosse pássaro. Cantou e gargalhou como se fosse louco. Ele vai fazendo um jogo de palavras que todas têm um sentido lógico dentro da vida o quê? De um boia fria, miserável, numa situação deplorável, de trabalho horrível, sem assistência, sem condição nenhuma, de uma pessoa de classe baixa, sem cultura, numa situação social deplorável, dentro de uma situação social do país, dentro daquele contexto histórico, né, nos anos 70. Esse é apenas um exemplo, e tem muitos outros, né? E comece a levar isso. Esqueçam de funk, esqueçam de sertanejo, esqueçam pelo amor de Deus, dessas coisas. Esqueçam disso. Para com isso. Já tá demais, já passou da hora, pelo amor de Deus. Né? Vamos valorizar, vamos pegar, vamos garimpar. A proposta que eu disse que eu tinha, que é essa proposta que eu utilizei no EJA, que eu tinha, não, que eu tenho, né, que eu apresentei no EJA, eu pensando na EJA, né, naquela época, como enganjar aí aquele público rebelde que não tá, já está ali dentro daquele contexto totalmente errado, que nós já falamos sobre isso, né, desse modelo arcaico de sala de aula, enfileirado, todo mundo ali, como se fosse Hitler, e aquela coisinha toda, e hoje os adolescentes não querem saber de nada, está todo mundo com seu celular ali, tchuc, e você perde a aula toda brigando para tomar celular, ou não toma, põe para o diretor, e vira essa coisa cansativa, desgastante. Eles não estão aí, né? Não sabem que não são obrigados a fazer nada, não querem fazer nada, há enfrentamentos, alguns até graves, alguns até sérios. Aí os professores se abdicam de ir por salários pífios, ridículos, que não vale desde logo a pena, mas precisam estar ali e ganhar essa miséria para sobreviver. Aí brincam, fazem de conta que estão dando aula de 2 em 2 minutos, estão olhando, pelo amor de Deus, está na hora da aula acabar, e eles, por outro lado, quer dizer, um show de horrores, né? E aí eu peguei, como romper com isso? Chegar lá e ficar tentando pôr aquele pessoal sentado e dar aula, e eles batendo papo, andando de um lado para um monte de adolescentes que eu não teria a mínima força sobre eles. Muito bem, eu tive uma ideia. Eu já trabalho e milito com a arte há muito tempo, inclusive estou trabalhando agora no meu livro Como Educar Através da Arte, que é o melhor caminho desde logo, né? Porque é infindável, existem muitas vertentes, muitas possibilidades dentro disso. Aí eu pensei e cheguei a luz. Eu peguei e falei, música é uma coisa que, né, atrai, principalmente aos jovens, todo mundo gosta. Uma aula despojada, deixar o pessoal à vontade, não cobrar que ninguém fique sentado em lugar nenhum e tal, mas manter um mínimo de domínio sobre a situação. Eu peguei um globo, né? Aquele famoso globo terrestre, que no momento eu nem tenho um aqui para que a gente coloque, mas eu peguei aqui para trazer para a gente, por exemplo, um mapa. Um mapa geopolítico mundial. Aí eu peguei e falei assim, bem, eu vou, através desse mapa, eu vou através disso aqui, eu vou desenvolver uma linha de ação. E isso não virou um plano de aula, isso virou um plano de ação, porque eu vou mostrar aqui, vocês vão ver, hoje, inclusive, não vai dar para a gente chegar a tudo, mas até um determinado momento. Mas isso aqui você trabalha um semestre, se Deus não acorde, você trabalha um ano, né? Levando em conta a base curricular e levando em conta também o que os parâmetros curriculares nacional colocaram para
o ensino fundamental no que diz respeito aos temas transversais, né, que são obrigados também a serem abordados. Então, o que eu fiz? Eu escolhi em torno, me parece, de 15 a 20 músicas no máximo, de vários países mais conhecidos e músicas que fossem capazes de caracterizar esses países de uma forma mais contundente. Por exemplo, o Japão. Uma música japonesa é inconfundível, né? Olha a musiquinha lá. Din, 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 din. Muito bem. A música espanhola, também inconfundível. Pega as caçarolas e... Inconfundível. Um fado português. Ora pois, caixa. Marselhesa, uma tarantela italiana, música árabe. Não há como não reconhecer. A própria música brasileira em diferentes vertentes. Por exemplo, um samba, uma bossa nova, Jovem Guarda. Mas o que nós poderíamos colocar aí? Tem muita coisa. Né? Tem muita coisa em termos de música internacional, que são as mazurcas russas, né? Que são músicas muito características. Então eu gravei um CD com essas músicas. Aí cheguei à sala e falei, galera, hoje é o seguinte, hoje nós vamos ouvir música, nós vamos brincar. E chega aí e tal, fiquem à vontade, eu vou colocar aqui, só vou pedir o seguinte, vamos nos concentrar, vamos canalizar nossas energias e todo o nosso trabalho, nosso movimento em função disso, tá? De ouvir as músicas, de curtir as músicas, de comentar sobre as músicas, de viver essas músicas. Vale dançar, vale comentar, vale tudo. E nós vamos ouvir todas primeiro, vamos ouvir todas as músicas, não era a música inteira, trechos, aí 2 minutos, por exemplo, cada uma. Nós vamos ouvir todas e vamos anotar no quadro número 1, música 1, música 2, música 3, música 4, vamos anotando. Depois nós vamos voltar e vamos tentar identificar, nós vamos identificar a que país pertence cada uma dessas músicas. Né? Vocês já ouviram com toda certeza, nós vamos, né, vamos identificar. Muito bem. Ripa na chulipa, colocamos o CD e começou. E as músicas foram tocando, a gente tocava, num dado momento parava e tal, e foi aquele clima, aquela risaiada, aquela confusão, e foi surtindo o efeito que eu queria. O pessoal foi engajando e tal, e eu via, ria, brincava. Aí começaram a dançar, né, fazer dançar, e eu como bailarino, como conhecimento, também às vezes parava e mostrava para eles algum trechinho de alguma coreografia relacionada àquilo ali, a gente fazia, brincava e tal, e aí eles realmente foram engajando de fato no objetivo que era a música. Tá? Aquelas outras coisas todas, todos devaneios deles, aquela confusão toda, foi se dispersando naturalmente. E mesmo que havia uma certa balbúrdia, uma certa tumultozinho, mas estava tudo relacionado à música, à dança, enfim. Num dado momento, quando eu olhei, eu observei que as turmas de outras salas, de outras turmas, estavam na janela, já estava chegando na porta, já estava querendo entrar, já começou a chegar pessoal das outras turmas, porque o clima contagiou. Começaram a chegar e tal. Muito bem. E terminado de ouvir as músicas, nós fomos ao processo de identificação dessas músicas. Então, tá, vamos identificá-las. As realmente muito mais fáceis, o pessoal identificou logo. Isso aqui é tal país, isso aqui é do Japão, isso aqui é música árabe, essa música espanhola, essa música, sei lá, africana, né? Aqueles batuques africanos. Se bem que africano a gente fala já de um continente todo, mas sabiam que era africana. E assim fomos. Num dado momento,
nós tínhamos essa lista, faltando muita coisa, tá? E daí para lá, fomos fazer o trabalho de tentar voltar para identificar o restante das músicas, né? Através de outras dicas e tal. Eu, por hora, vou parar o vídeo. Essa é a primeira parte, para que ele não se estenda, não fique muito largo, mesmo porque o tema é muito vasto. Mas olha para vocês verem que coisa interessante. Não deixem de assistir, porque vocês vão ver onde isso vai dar. Tá? Isso vai atingir todas as disciplinas, mas vai atingir profundamente, vai atingir no âmago todas as disciplinas, todos os temas transversais, né? Vão estar aí colocados, a saber, né? E inclusive isso é a coisa hoje em dia preponderante, não podemos fugir, né? Dos temas, dentro das áreas de língua portuguesa, matemática, ciências naturais, história, geografia, arte, educação física e língua estrangeira, né? A saber, a ética, saúde, meio ambiente, orientação sexual e pluralidade cultural. Isso vai bater em cheio, vai coadunar. Esse chama-se um sistema multi e interdisciplinar de educação. E esse, na acepção da palavra, esse que eu estou apresentando é literalmente multidisciplinar e interdisciplinar, transdisciplinar, total. Vocês vão ficar encantados. Porque a partir disso, veja bem, nós estamos até o momento em que estamos na identificação das primeiras músicas. Vocês vão ficar encantados e surpresos de ver o desenvolvimento disso, mas é um processo, ele é um pouco mais longo e nós vamos dar continuidade, tá? Isso é um plano de ação, hein? Para um semestre, talvez. Vocês vão ficar encantados. Então, por hoje, nós vamos deixar por aqui. Pedir que vocês façam essa reflexão. Já pedi que possam até começar a fazer isso. Comecem a pesquisar essas músicas e montem o seu playlist, montem o seu CD, já com essas listas, para que vocês possam ir acompanhando esse processo. Tá certo? Vamos lá dar o like, vamos lá compartilhar, porque essa conversa promete, essa aula promete muito. Tá certo? Um grande beijo, um grande abraço. Fiquem com Deus. E aguardem ansiosamente. Dessa vez nós não vamos demorar tanto a nossa sequência. Ok? Muito obrigado.